Oi, crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão nos ouvindo aí através dessa telinha. Hoje eu vim falar para vocês a segunda aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E vocês têm a revistinha já aí com vocês, então vocês vão abrir aí na segunda aula, que hoje nós vamos estudar mais um milagre de Jesus. Amém? Quem lembra o que a tia Flávia falou na primeira aula? Você se lembra? Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Lembra lá na festa de casamento que ela contou para vocês que Jesus transformou a água em vinho? Isso aconteceu lá em Caná da Galileia. E a história que nós vamos ouvir hoje aconteceu próximo àquela região também. Viu? Quando Jesus passou lá novamente. Então, hoje nós vamos falar de um homem que era muito importante naquela comunidade onde ele vivia. Ele era oficial do rei. Ele era muito importante, uma pessoa assim que todos confiavam nele, né? O rei confiava nele, mas ele tinha um filho que estava muito doente, crianças. Ele estava muito triste por conta disso. Quando a gente fica doente, o papai e a mamãe ficam muito tristes, não é mesmo? E aquele servo, aquele homem, ele estava muito triste, porque o filho dele estava doente, quase morrendo. Será que ele ficou preocupado, desesperado? Deve ter ficado, né? Ele ficou com o coração apertado. Mas aí ele lembrou que Jesus, ele ouviu falar de Jesus, né? Que Jesus tinha feito um milagre lá em Caná da Galileia, numa festa de casamento. Olha só, as notícias correram e ele se lembrou desse milagre. Quando ele lembrou, ele correu até Jesus, porque ele sabia que Jesus ia passar por aquela região novamente. Então ele foi atrás de Jesus. E ele enfrentou a multidão. Imagina o tanto de gente que andava com Jesus. Onde Jesus estava, uma multidão seguia Jesus. Então o homem teve que enfrentar tudo. E ele fez isso por conta do filho dele. Porque ele estava muito triste. Então ele enfrentou a multidão. Se vocês verem na primeira imagem que a tia vai colocar aqui, mostra o homem que ele estava muito triste, o filho dele na cama, né? E ele estava chorando porque o filho dele estava quase morrendo. Mas quando ele se lembra de Jesus, ele enfrenta toda a multidão e não está nem aí e vai atrás de Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, ele implora para que Jesus vá até a casa dele para que ele venha curar o seu filho. Só que Jesus falou assim para ele: será que eu tenho que fazer milagres para que o povo creia em mim? Jesus falou desse jeito para ele. E sabe o que aconteceu? Ele não ligou, ele continuou implorando: Jesus, o Senhor precisa na minha casa, meu filho está doente, ele está quase morrendo. Ele tinha muita fé em Jesus. Ele sabia que só de Jesus falar que ele ia ser curado, só de Jesus ir até na casa dele, o menino ia ser curado. Olha que fé, gente. Você tem essa fé? Nós temos que ter fé, acreditar. Ele só ouviu falar que Jesus tinha feito um milagre lá no casamento. E ele creu, ele acreditou, ele teve fé. E por isso ele foi atrás de Jesus. Não é verdade? Então, Jesus falou assim, ele começou a implorar, né? Falou: não, Jesus, o senhor tem que ir na minha casa. Imagino eu, né? Que ele ficou ali falando e implorando para Jesus ir. Jesus simplesmente olhou para aquele homem e falou: vá para a sua casa, o seu filho está curado, ele viverá. Olha que lindo! Jesus nem precisou ir lá na casa desse homem. Ele simplesmente deu uma palavra para aquele homem. E será que aquele homem acreditou?
Acreditou sim, porque ele tinha muita fé e ele sabia que bastava uma palavra de Jesus para que o milagre acontecesse, para que tudo mudasse. Então ele creu, ele foi embora com um coração muito grato a Jesus, muito feliz, ele foi embora todo contente. Aquela tristeza já tinha ido embora, porque ele acreditou que quando ele chegasse na casa dele, o seu filho ia ser curado, porque Jesus falou isso para ele e ele acreditou. Quando ele chegou na casa dele, os servos dele, os empregados, correram até ele e falaram as boas novas, né? Uma notícia muito boa. Ele falou: seu filho está curado, o seu filho está vivo. E aquele homem logo chegando recebeu essa notícia, ó, tem a figurinha aí também para vocês. Quando ele chega, o seu servo conta para ele o que tinha acontecido e ele pergunta para o servo assim: em que hora isso aconteceu? Quando que meu filho apresentou melhoras? E aí o servo falou: às 7 horas. Olha só, gente, que tremendo! Às 7 horas. E o homem se lembrou que foi no mesmo horário em que Jesus profetizou e deu a palavra de vida para aquele homem. No mesmo horário, lá na casa dele, o filho dele tinha sido curado. E ele estava vivo, ele se renovou, ele foi curado, ele levantou da cama. Glória a Deus! Gente, nós temos que dar muita gratidão ao Senhor, glorificar esse Deus poderoso, porque Ele faz milagre. Basta uma palavra dEle para tudo mudar. E aquele homem ficou muito feliz, abraçou o seu filho e toda a casa dele se alegrou e passaram a crer também nesse Jesus, nesse Deus maravilhoso. E passou a crer e acreditar e se converteu. Amém? Olha, existem 2 milagres nessa história. O milagre da cura e o milagre da salvação. Toda aquela casa foi cheia de alegria. Vocês imaginam a alegria que o pai e a mãe e a família daquele menino ficou? Aquele menino estava prestes a morrer e Jesus deu uma palavra de vida para aquele homem. E ele trouxe a palavra no coração, acreditou, confiou e o milagre aconteceu. Gente, é muito linda essa história. É um milagre muito lindo. Imagine só, você está doente, está lá na cama. Hoje em dia, né, tem tanta gente aí que está no hospital por conta do coronavírus, não é verdade? Você crê que Jesus pode fazer um milagre? Ele pode fazer. Se nós buscarmos a Ele, se nós pedirmos a Ele, o milagre pode acontecer sim. Nós temos que ter um coração de fé, acreditar. Amém? Igual a esse homem. Tá bom? Então não importa, criança, o que você passar na sua vida, porque nós sabemos que nessa vida a gente vai ter muita dificuldade, a gente pode ficar triste, a gente pode até chegar a ficar doentinho, não é verdade? Mas nós não temos que nos preocupar, porque nós servimos um Deus que faz milagre, um Deus que faz o impossível nas nossas vidas. E isso é tão bom, não é mesmo? Porque a gente pode ter o nosso coração em paz, porque nós sabemos que nós cremos num Deus que tudo pode fazer. Amém? Então essa é a história de hoje, mais um milagre de Jesus. Agora vocês vão lá na Memória em Ação, na revistinha de vocês, e vão decorar o versículo-chave dessa lição. O Senhor cura todas as minhas doenças. Salmo 103, 3. Vocês vão ler, decorar e gravar um vídeo e mandar pra gente, tá bom? E vocês vão fazer isso, que é uma atividade para vocês. E comece também a ler a 3ª lição, para que vocês possam ficar por dentro já do que vai acontecer no próximo domingo, tá bom? Agora eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche os olhinhos e vamos orar, tá bom? Aonde você estiver.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um aprendizado na tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus lindo, um Deus poderoso, um Deus que faz milagre. E eu creio, Pai, eu tenho fé que o Senhor pode realizar grandes milagres na minha vida. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha penetrar o coração dos nossos pequeninos, Senhor. Que venha fazer a diferença na vida deles e que eles possam crer num Deus de milagre, em nome de Jesus. Amém? Amém, crianças, um beijo para vocês e até o próximo domingo.